Seja bem-vindo a mais um programa jovem. Eu tô aqui hoje com a Bia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sei que Deus vai falar grandemente com cada um de vocês. Estamos aqui também com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus, no nosso meio. E também hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Isso. Já falamos sobre um tema importante no mês passado e continuando. Todo tema que a gente fala é importante, né? Sim, Não vou parar com certeza. isso. Todo tema que eu falo que é importante, então Mas são temas mais ainda são importantes. temas mais importantes, né? Que não são muito falados. Isso. Mas também, além de mim, de você, do Estamos Espírito com um Santo, convidado especial. do diretor ali atrás, que eu não vou pedir para ele falar nada. Melhor não, deixa eu ver. Deixa aqui. E estamos com um convidado muito especial. Quer apresentar ele? Seja bem-vindo, Éder. Éder Dias, Éder Souza. Doutor Éder? Não, ele não. Em breve. Obrigado, pessoal. Estou muito feliz com o convite. É um prazer poder participar com vocês e falar desse tema tão importante. Então, o Éder é um especialista ali da área de saúde, né? Isso. Que vai nos ajudar aqui, nos mostrar sobre o tema do Novembro Azul, né? Que eu acredito que seja um tema que ele seja muito pouco menos tocado do que o Outubro Rosa. Por questão do arquétipo do homem, né? Fala assim, que não se importa muito com esse quesito de saúde, que tanto faz como tanto fez. Mas a gente vamos entender o porquê é tão importante a gente falar, né, sobre isso. Mas antes da gente falar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é, primeiramente, o Novembro Azul e por que, assim, ele é tão importante pra gente falar. Maravilha, acho que é importante nós falarmos sobre isso. Mas antes disso, eu queria falar para vocês estão lindos de azul. Acho que a paleta aqui favorece. Muito bonita. Acho que a paleta favorece aqui, né, a nossa sim. temática. Mas vamos lá, gente, esse movimento do Novembro Azul, acho que não só o novembro, né, mas eu acho que ele acabou sendo adotado tanto pelas instituições de saúde, pelo Ministério da Saúde, e tomou aí, né, um mês específico para que a gente pudesse ter esse olhar e para que a gente pudesse se dedicar em falar exclusivamente dessa temática. E é desafiador porque a gente vem do mês de outubro, né, Outubro Rosa, em que a mulherada normalmente elas são mais engajadas, elas são mais encorajadas, a mulher ela se percebe mais, ela se cuida mais, ela se permite mais ser cuidada, e a gente vem com um outro mês falando da saúde do homem. O homem que é esse sinônimo de tantas resiliências, de tanta resistência, mas que é um ser frágil quando a gente fala do tema de saúde. Então a gente vê esse movimento sendo já inserido pelo Ministério da Saúde desde 2009, através de uma programação, né, que é o Programa Nacional de Saúde Integral do Homem. Então, desde 2009, as instituições de saúde já vêm tendo esse olhar dentro da saúde do homem, pensando em várias perspectivas que acometem exclusivamente a saúde masculina, e o câncer de próstata acaba sendo um deles, que tem tido indicadores muito grandes de problemas voltados à saúde do homem, inclusive a questão do câncer. Hoje, a gente tem instituições muito sérias, como o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que eles classificam os cânceres entre o homem e a mulher. E entre os cânceres de maior prevalência no homem, o câncer de próstata é o segundo. E ainda é um paradigma muito grande, porque a prevenção ele é a principal estratégia para que a gente possa diminuir essa incidência de câncer de próstata no homem. Cara, que loucura, você, quando você é profissional da saúde, você já entrando já no assunto, você acredita mais que o homem ele tem essa parte de eu não gostaria de dizer a palavra não ligar muito para a saúde, mas essa parte meio que não queria usar isso. De não ligar mesmo. De não ligar, né, nessa parte. Você percebe isso ou você acha que é bobagem ou que todo mundo se importa com a saúde sim? Eu já estou na saúde já tem alguns anos, exclusivamente na saúde pública. E se você vai da saúde pública à saúde privada, você vê que o homem é o que procura menos o serviço de saúde. Ele procura quando existem questões graves ou emergenciais. Mas dentro da cultura de prevenção à saúde, o homem é o que menos adere. A mulher em primeiro lugar, segundo as crianças, porque são levadas pelas mães. Mas olha que experiência social e comportamental bem interessante. As academias são mais cheias de homem ou de mulher? Eu acho que de homem. Eu acho que eu chutaria homem. O serviço de saúde tem mais homem ou mais mulher? Serviço de saúde? Chuta bem primeiro, eu começo a pergunta. Eu acho que mais homem também. O que trabalha assim. Não, trabalhando não, sendo atendido. Sendo atendido é mais mulher. Quando a gente fala em questões preventivas de saúde, a gente vê a mulher muito mais preocupando, fazendo seus exames ginecológicos, fazendo exames de rotina, o homem não. É um homem porque ele foi criado para ser forte, porque ele é o sinônimo de força, de resiliência, ele não procura.
É por isso que a gente vai tendo essas resistências. Então, se a gente pudesse fazer aqui um mix, um combo disso, eu poderia dizer que o homem ele acaba sendo muito protagonista em vários cenários da vida, né? Ele é a pessoa que tem um protagonismo na área profissional, ele tem um protagonismo em tantos outras etapas, mas na saúde ele acaba se acovardando. Essa é a verdadeira expressão, né? Ele acaba se acovardando porque o homem tem medo, né? Então, além do medo, existe o preconceito também, né? Tem que fazer isso forte, né? Perfeito, ele é forte. Então, a partir do momento que ele está ali ou despido, ou a partir do momento que alguém tem que ter acesso ao corpo dele, ele já se torna alguém frágil, né? Então, são conceitos que foram colocados em nós e que ele vem transpassando, né, décadas, e ainda hoje ainda muito prevalente, e faz com que torne muito difícil o acesso. Já melhoramos muito. Hoje as mídias, a informação, a nova geração faz com que tenha um pouco mais de acesso, mas ainda é um paradigma muito grande a ser quebrado. Então, respondendo, o homem adere muito pouco. Você percebe o homem muito mais inserido em questões de saúde voltado ao físico do que propriamente a questão preventiva. Aquela questão mais de aparência. De aparência, perfeito. Né? Então, é por isso que eu me pergunto, você vê muito mais homens indo à academia, mas você vê poucos homens indo fazer um exame periódico. Nossa, verdade. Parando para analisar, é Não, verdade. é verdade, né? Acabei de dar um toque na primeira. Realmente. São coisas que a gente, parando assim, a gente não pensa nisso, Se a gente fosse né? pensar como estratégia de saúde pública, a gente poderia pensar o seguinte: a cada homem de sinal matriculasse na academia, ele deveria apresentar um exame de Nossa, a academia ficando vazia. Olha só que estratégia. verdade. O segmento fitness ia pegar a gente, ia falar, não, olha, vocês declinaram com a minha clientela. Não, para. Eu gostava. E que idade, assim, mais ou menos, o homem ele tem que começar a fazer esses exames? Igual o da mulher, né, que a gente viu no programa passado, que começava a fazer mais quando era, assim, mais... tinha uma certa idade, assim, né, quando ele se tornava mais velho, vamos dizer assim. Não que a mais nova não pode, mas pro homem também é a mesma coisa, ou os mais novos também podem fazer esses exames? Boa pergunta, Bia. Existem os protocolos nacionais, até os internacionais, que eles traçam sempre uma faixa etária recomendável, né? Então, para o homem, a gente tinha protocolos mais antigos que falavam acima de 50 anos. Só que a gente já vê alguns estudos mais pontuais falando 45. Ou seja, se a gente for percebendo que a cada década a gente regride a faixa etária para poder começar a ter esse olhar de prevenção, quem sabe numa próxima atualização em 40 anos já seja, né? É claro que existe, mas não é uma regra, mas ela não pode ser, como eu posso dizer assim, ela não pode ser o único crivo. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre sintomatologia, ou seja, são sintomas. Então, eu posso ter um homem com 40 anos já tendo sintomas que deveria se apresentar com 50, né? Mas os nossos programas hoje nacionais, voltados à integralidade da saúde do homem, recomendam que homens com 45 a 50 anos, ou homens que já têm histórico familiar, que comecem a apresentar sintomas como nós vamos falar, né? Com dificuldade para urinar, aquela sensação noturna de urinar várias vezes, né? Aquele jato do xixi que ele é bem forte e de repente começa a ficar fraco, aquela sensação de não esvaziar a bexiga, né? Então, ou a ardência ali no canal da urina, que também pode ser sinais de um processo inflamatório. Esses já são sinais que alguma coisa não está legal. Então, você já tem um histórico familiar, você já tem algumas coisas, né, que contribuem para isso. Mesmo tendo 40 anos, 45 anos, eu já devo procurar no serviço de saúde e fazer esse rastreio, sim, porque ele é importante. Sim. Eu queria saber, já entrando nesse ponto que você falou antes, mas eu queria saber quais são os principais fatores de risco ali do câncer de próstata. A gente já está entendendo mais, e o pessoal ficar ligado ali como é que é os fatores. Nossa, sinal amarelo aqui, sinal vermelho, a gente está entendendo isso aí. Perfeito. Acho que é importante a gente falar, porque senão é um sinal isolado. Né, eu costumo brincar assim, qual que é o combo que nos espera, né? Qual que é o mix de sensações e de sintomas. A idade é um parâmetro, né, para essa prevenção, mas sintomas muito importantes, como eu já falei, a dificuldade a urinar, a sensação de não esvaziamento da bexiga. Então, assim, com aquela vontade de fazer xixi, vou lá, faço um pouquinho, mas acaba não fazendo. Aquela sensação de ardor, de dor, né, no canal da urina,
né? A sensação de dor nessa região também, testículos, né? Também acaba sendo um problema. E se a gente pensa em fatores que podem predispor nós, homens de origem negra, né? A nossa raça, né? Tem uma questão genética muito prevalente nisso, né? Sobrepeso, alimentação muito voltada a embutidos, a coisas industrializadas, né? O tabagismo, que é o cigarro, né? O álcool, o sedentarismo, que é a prática zero de qualquer atividade física, né? E o uso de algumas outras substâncias que podem ser catalisadores, potencializadores desses problemas de doença. Então vamos lá. Idade, fator hereditário, como pais e irmãos, e o histórico familiar, né? A etnia negra, obesidade, fumo, cigarro, né? Esses são os principais fatores aí que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de próstata. E voltando a isso também, você acha que o exame toque retal, ele ainda é necessário ou o PSA já é suficiente? E se você puder falar um pouquinho do que é PSA pra gente, para aqueles que não entendem, não sabem. Vamos sim. Só em falar em ser tocado já eu acho que afasta o homem de O homem até aceita ser tocado em alguns outros pontos, mas quando a gente fala de um ponto tão pessoal, que é a parte genital, isso para o homem é o paradigma da masculinidade, né? Então o toque retal, seja o toque retal para quem não sabe, né? É como um proctologista, um médico especialista, ele faz ali um exame físico da próstata. Porém, anatomicamente, a próstata ela não pode ser alcançada por um outro espaço que não seja pelo esfíncter, pelo canal do reto, né? Então hoje nós temos aí um segmento que você faz tanto uma análise bioquímica, que são os exames que nós vamos falar, que é o PSA, que é a tradução, né, uma nomenclatura em inglês, que fala sobre a pesquisa específica de uma proteína, né, que a próstata acaba liberando na corrente sanguínea, e através dessa dosagem a gente consegue perceber se há alteração ou não. Existe um exame de imagem, como o ultrassom, né, que também ele vai demonstrar tamanhos específicos ou aumento ali, se houver. E a gente também tem o toque retal, né? Ele é mais prático, né? De baixo custo, e ele permite com que o profissional médico ele tenha acesso através do toque, através da introdução do reto, a esse espaço da próstata. É claro que ele não é fidedigno, porque através desse acesso, o profissional médico ele só consegue tocar uma parte da próstata, ou seja, uma parte mais posterior da próstata. Mas aí, através do toque, ele já consegue fazer uma percepção se aquele órgão está aumentado. Conceitualmente, ele vai solicitar alguns exames, aí vai solicitar exame de imagem, vai solicitar exames séricos, né, que são os exames de sangue, como o PSA, e aí, através de todos esses exames, ele vai conseguir mensurar essa alteração, né, identificar se há algo maligno, e aí vai conduzir para outros padrões de exame, ou se é uma alteração benigna, que pode ser tratada através de medicamentos. Então, hoje, o toque retal ele acaba sendo, inicialmente, a primeira avaliação clínica, né? Depois nós temos aí o exame sérico de sangue, que é o PSA, e depois nós temos o ultrassom. Mas hoje, pelos profissionais de saúde saber que o homem teve tanto a questão do toque, muitos profissionais não fazem o exame. Muitos profissionais acabam não fazendo o toque retal. Eles acabam diretamente pedindo já o exame de sangue, ou até posteriormente pedindo o exame de imagem, e tem condutas diagnósticas através desses dois exames. Ou seja, hoje é muito mais fácil você fazer assim, né, esses exames. Não precisa ter aquele medo igual antigamente tinha, né? Sim. Até porque a gente tem que pensar assim, né? O que é um toque? Ou o que é um acesso como esse, diante de toda a complexidade que você vai ter se não for diagnosticado. Então hoje, dentro de um dito popular, a gente pensa, quer pagar para ver? Né? Não é algo agradável, porque são muitas complicações. Olha que estatística interessante, falei sobre o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Hoje o INCA é uma instituição nacional que acompanha os índices de câncer tanto no homem quanto na mulher. E aí eu até comentei no começo do programa, falei que esse acompanhamento, quando a gente faz a rastreabilidade no público masculino, o câncer de próstata é o segundo, depois do câncer de pele, né? Mas olha que interessante, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre essa questão do acesso. Será que se o homem se submetesse mais vezes ao exame preventivo, esses índices diminuiriam? Né? Ou seriam os mesmos, porque a gente tem outros fatores, né? Como o tabagismo, o fumo, né? Será que diminuiria? Eu acredito que sim,
teríamos uma diminuição melhor porque seria o início de tratamento muito precoce. Né? Hoje, o grande agravo é que o homem não procura o serviço, ele não se submete ao tratamento e quando ele vai procurar o centro de saúde, já tem complicações enormes, já tem comprometimento, já tem metástase, ou seja, é um comprometimento de câncer muito maior, ele já não consegue urinar, então ele vai ter que usar sonda, né? Ele já começa a ter obstrução intestinal, porque a próstata cresceu de tal maneira, ele começa a comprimir algumas estruturas internas, é um prejuízo muito maior. E aí o homem ele morre, né, com essas complicações provenientes ao câncer de próstata, porque simplesmente não quis se permitir como profissional de saúde, não quis se permitir ser cuidado. Né? Então, tem uma estatística, acho que do último triênio, em um estado do Brasil, que eu não vou revelar qual foi Minas Gerais, tanto, mas, por exemplo, uma estatística mostrava que a cada 5 homens, um morria de câncer de próstata. A cada 5 homens, um morre de câncer de próstata. Né? Então, se a gente leva isso para uma grandeza de população que é São Paulo, outros estados, são muitos homens que acabam morrendo por complicações. E aí é a pergunta que eu faço, né? Será que vale a pena, né? Ter esse medo, ter esse preconceito? Só para você e o profissional médico ali na sala, né? Ele não vai divulgar, não vai postar, é você e ele. E outra, ele deve ter não sei quantos pacientes, eles acham que ele vai lembrar de... Estaria apto para isso, né? Então. É exatamente isso que você falou, não só os homens, né? Mas até as mesmas mulheres. Se o ser humano parasse para pensar nisso, de poxa, é mais fácil eu ir agora, evitar muitas doenças, evitar muitas coisas agora, né? Do que deixar para a última hora, quando eu estiver quase morrendo, para tentar resolver alguma coisa. Né? Eu queria, você já falou a parte dos sintomas, mas se fosse falar assim, se fosse para definir um principal sintoma, assim, esse sintoma aqui que já está avançado, ela fala assim, esse é o principal sintoma. Se ter esse sintoma, já procura, já vai na loucura mesmo atrás do profissional. Hoje, conversando com colegas urologistas, ou até mesmo acompanhando alguns estudos de caso, a gente foi vendo que os principais sintomas relatados pelo homem, quando ele vai no consultório, é a questão da dificuldade ao urinar. Né? Ele já tem lá um aumento da próstata. A próstata, para a gente entender um pouquinho, ele é um órgão mais ou menos do tamanho de um pequeno limão, né? Na sua anatomia normal. Só que quando ele é inflamado, ele pode se tornar do tamanho de uma laranja e daí ele vai crescendo. Só que ele tem uma estrutura que passa por dentro dele, que é a nossa uretra masculina, que é por onde sai ali a urina. Esse órgão que é a próstata, ele aumentando, ele comprime essa outra estrutura que é a uretra. Então você pensa, você está com a bexiga cheia, querendo urinar, só que você tem a uretra estrangulada, por causa da próstata. Então ele não consegue urinar, mas ele tem a vontade, ele sinta toda aquela pressão, aquela vontade de fazer, mas não consegue. Então ele passa aí mais vezes ao banheiro, ele sente muito desconforto para urinar, né? E em alguns casos começa a ter infecção. Então esse é um dos principais sintomas, ou seja, são as principais queixas que o homem chega no consultório reclamando e a partir daí começa a ser investigado, dependendo da faixa etária, ou começa assim, né, a já diagnosticar algo já cancerígeno. Sim. O papo está extremamente interessante, legal, Tudo bom. tudo azul. Só que a gente vai dar uma pausinha leve pra gente ir para os momentos de louvor, de adoração. Então você que está em casa, calma, que daqui a pouco a gente continua aqui o papo, continua aqui a conversa, mas já já a gente volta, então fica aí com o louvor. Agita as águas paradas da minha alma, me leve com teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que
já me queres, e então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, e então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me manda, e quem tu és, e teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me manda, e quem tu és. E então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar e onde estiver clamar pela glória, a glória de Voltamos para o nosso segundo bloco da nossa entrevista aqui com o Dr. Éder. Éder, gostaria de fazer mais uma pergunta para você. E como o estilo de vida influencia na prevenção do câncer de próstata? E o estilo de vida acho que é um dos principais e fundamentais meios de prevenção e até mesmo de, não só de prevenção, mas eu posso dizer assim de tratamento também, né? Hoje a gente sabe que a nossa geração é uma geração que tem acesso a alimentos que os nossos pais e os nossos avós não tinham, né? Então a nossa modernização trouxe um estilo de vida em que a gente está muito mais acessível às comidas rápidas. Então as carnes, os peixes, os alimentos industrializados favorecem muito.
A gente tem um estilo de vida em que a gente acaba hoje entrando de cabeça no trabalho, nos estudos, e a gente pratica muito menos atividade física, né? A gente dorme mal, né? Algumas pessoas bebem, fumam muito, e aí são sinais, são possíveis indicadores que acabam influenciando. Então, hoje, se a gente puder melhorar os nossos hábitos de vida, tentar se alimentar um pouco melhor, quando a gente fala de alimentação, a gente envolve custo, e aí a gente vai para outra área, uma outra discussão, né? Mas se a gente puder se alimentar melhor, para aquele que bebe, parar de beber, para aquele que fuma, diminuir o fumo, né? A gente conseguir inserir a atividade física na nossa vida, conseguir dormir melhor, tentar praticar, cuidar um pouquinho mais essas etapas, com certeza a gente favorece muito mais, né? E aí, é claro, a gente tem fatores hereditários e genéticos que a gente não consegue fugir disso. E é por isso que eu preciso me submeter ao exame preventivo, né? Então, existe uma questão de estilo de vida, que é alimentação, hábitos, né, e rotinas que eu posso contribuir. E para as demais, eu preciso me submeter de forma inteligente e madura ao exame preventivo. Fazendo isso, a gente tem grande probabilidade de reduzir muito as questões de incidência de câncer de próstata, né? E você, já entrando nisso que você falou, você acha, assim, pelos estudos que você fez, você é novo ainda, né? Mas assim, questão de estudos, você acha que hoje em dia tem mais isso dessa questão de câncer? Pelo fato de ter essas comidas rápidas, de não dormir muito bem, pela geração de hoje em dia, assim, você acha que hoje em dia tá pior nesse caso? Ou... Eu posso dizer assim, olha, a gente poderia, para a gente poder fundamentar isso, a gente teria que ir para várias áreas, né? Mas o que a gente pode dizer é que o nosso estilo de vida moderno contribui muito com a incidência de câncer. Eu não falo especificamente só câncer de próstata. Se a gente for fazer estudos aprofundados em relação ao câncer, a gente vai ver que existe um fator de vida moderna que implica, que contribui muito para isso, né? Contribui muito para essa questão, mas eu acredito que a nossa geração pode sim, né, ter um agravo maior se não se submeter à parte preventiva, porque não tem como a gente fugir, né, da alimentação. A gente pode melhorar, mas o sedentarismo a gente pode melhorar, alguns hábitos a gente pode melhorar, mas existe uma questão que é o fator genético, né? Nós homens, né, somente de descendência negra, a gente já está isso marcado no nosso DNA, né? E para aqueles que tiveram pais e avós com problema de próstata, a gente tem uma herança genética também que vai bater na porta. Então a grande sacada é a gente tentar melhorar as questões dos hábitos de vida para não permitir com que essa herança seja ativada, né? Então eu acredito que tem muitas coisas que dá para a gente mudar, né? Mas ainda existe uma expansão muito grande da galera da nossa geração em relação a essa questão. Eu queria saber, você já falou da parte do que um estilo de vida do que o homem pode ter para ter essa parte da prevenção, uma atividade física, uma melhor alimentação. Lógico que a parte do fator genético também é interessante. Eu queria saber de você, a gente conversou lá com você, que o homem tem esse bloqueio, né, de estar indo aí ao médico, fazer os exames preventivos. Eu queria saber de você, que você já afirmou, né? Eu queria saber de você o que a gente pode estar fazendo para que essa mentalidade possa estar sendo mudada. Perfeito. Ideia ótima, né? Não só ideia, mas acho que é uma discussão perfeita. E a gente está fazendo isso. Eu acho que uma das principais estratégias é a conscientização. Então a gente já vem, se a gente olhar as estimativas institucionais, que é desde o Ministério da Saúde, que já vem desde 2009 falando, quando ele cria a portaria, quando ele cria um programa específico da saúde integral do homem, ele já vai dizendo o seguinte: olha, precisamos olhar para esse gênero especificamente. Então nós estamos há 16 anos falando, há 16 anos pautando essa questão da saúde do homem e sempre elencando a atividade que tem do homem assumindo essa jornada em relação à saúde, né? Porém, eu acho que uma das estratégias maior é a conscientização, tornar o Novembro Azul, não só novembro, né? Que essa pauta ela seja evidente o ano todo, né? Que as redes sociais, que os programas, que os engajadores, né? Que as grandes personalidades de mídia, elas possam, são homens influenciadores, trazer isso para a pauta dos seus canais também, né? E falar o quanto é importante encorajar, né? Porque assim, você falar que você foi bem sucedido e postar isso é legal, mas você é um homem, vamos pensar assim, olha, eu sou um grande influencer, e aí eu posto conteúdos de engajamento que consigo induzir homens como alcançar o seu primeiro milhão, como ter a sua mansão, como ser um empresário de sucesso. Por que eu não uso esse mesmo canal para dizer homem?
eu estou aqui fazendo meu exame, faz você também. Se a gente começa a ter esses canais fazendo isso, eu também estou potencializando. Sim. Como profissional de saúde, a gente começar a endossar mais isso através do serviço de saúde, fazendo rodas de conversa, fazendo palestras, convidando, ter estratégias criativas que convide esse homem aí, né, dessensibilizar, né, tirar essa cultura ou esse preconceito. Ele é um tabu, né? Muito tabu. Né? Porque a primeira coisa que você fala nisso, o cara já pensa que vai ser tocado. Fala, não, peraí. E aí quando você apresenta outras expectativas para ele, talvez o convença. Então, a conscientização é o primeiro ponto. Né? O segundo, a divulgação em massa da temática, colocando que é possível ser prevenido. Né? O segundo, a educação em saúde, que é o que a gente fala tanto, né? Educar a população, dar o conhecimento do que é possível prevenir. Né? Porque a gente tem uma cultura só de ir ao médico quando a gente está passando mal. Verdade. Né? Essa é a cultura, existe essa cultura, né? Na nossa população, até na população mundial, que a gente só procura serviço de saúde quando a gente realmente está passando mal. Então, a cultura da prevenção ela é muito mais barata, ela é muito mais prática e ela é muito mais efetiva. Mas aí a gente precisa conscientizar isso. Então, respondendo, divulgação em massa, conscientização, apresentar novas perspectivas que não existe só o toque, né? Usar o que a gente tiver de mecanismo de informação para conscientizar esses homens e, ao mesmo tempo, conscientizar o homem que é muito mais fácil prevenir do que remediar. Né? Eu acho que uma estratégia legal. A gente tem muitos homens hoje falando e alcançando outros homens. Por que não usar essas redes sociais fazendo essa jornada também? Né? Então, o Wallace, que é um grande influencer, fala, olha, hoje eu estou aqui fazendo meu exame, tem comigo, né? E se você aí fizer o seu exame, postar aqui comigo, aqui, marcar aqui embaixo, vai ganhar um prêmio. Então a gente sabe. Imagina, acho que vai. Eu só tenho um seguidor, a Noi. Minha mãe e minha tia ali. Voltando ao assunto, você acha que teria algum outro motivo do homem ele ter essa resistência para fazer esses exames, se cuidar além do medo? Ou você acha que é mais o medo mesmo que paralisa assim, o homem Eu poderia dizer hoje aqui que a gente poderia, né, gerar uma grande enquete com isso, né? Por que você não procura? Aí a gente teria várias, né? Mas acho que a maioria delas diria isso, né? Alguns diriam a falta de tempo, não tenho tempo, trabalho muito, né? Não tenho tempo. Sim. Uns diriam tempo, outros diriam que o serviço de saúde não é acessível, outros diriam que não conseguem marcar uma consulta, né? Talvez poucos diriam que tem medo, né? Mas a gente sabe que existe a síndrome do jaleco branco, o homem tem medo. É que eu acho que o homem também é meio complicado ele falar que ele tem medo, né? Igual você falou, é um macho. Não é? Olha quantos paradigmas a gente precisa desconstruir, né? O medo, o toque, né? E a vulnerabilidade que é eu me expor numa área tão particular, né? Mas quando a gente começa a quebrar, acho que a gente deveria quebrar, né? Martelar esses preconceitos e dizer para o homem que, né, convencer ou trazer estratégias para que ele se convença ao contrário disso, eu acho que isso pode ir melhorando, né? Mas acho que o medo e a vergonha é o principal empecilho, né? É claro que aí vai ser traduzido pela falta de tempo. Sim. Uma pessoa que não tem tempo, trabalha muito, mas o medo, com certeza, e a vergonha acaba sendo lá no fundo deve ser isso. É isso. Cara, agora tá bom. Eu tô com. Agora já era, eu tô com câncer de próstata. Eu queria saber se você tem cura. E, nossa, a gente já falou sobre, pautou muito essa parte do exame preventivo, a sua importância. Aí eu queria que você destrinchasse sobre esse assunto. A pessoa tá com câncer de, tô agora, já era, tô com câncer de próstata. Agora e agora? Tenho cura ou já era? E a importância, né, que já falamos, mas é bom às vezes reforçar essa parte do exame preventivo, né? Perfeito. Acho uma pergunta, Watson. A gente precisa fazer alguns paralelos, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde, não só em saúde, mas em muitas áreas da nossa vida, o tempo ele é fundamental, né? Então, quando a gente fala de prevenção, eu já estou antevendo algo que pode piorar. Essa é a proposta da prevenção. Eu estou avistando algo que pode acontecer. Então, eu já começo a me preparar, remediar, buscar melhorar para que não aconteça. Então, essa é a grande estratégia da prevenção, né? Como a gente sabe, como nós estamos ali dizendo, que nós temos uma grande dificuldade com que nós homens, né, façamos esses preventivos, a grande probabilidade do homem só ter acesso ou diagnóstico é quando realmente de uma forma tardia.
ou quando ele já está apresentando sintomas, como eu referi, né, a dificuldade para urinar, infecções infringidas, né, ou realmente quando já tem um agravo maior. Aí a gente tem uma questão, porque após os exames, ele pode identificar que tem um aumento da próstata, mas esse aumento seja benigno. Né? Então quer dizer que o que a gente chama de hiperplasia, esse aumento da próstata, ele pode ser benigno ou maligno, mas eu vou saber disso através de exames específicos. Né? Então, quando é diagnosticado ou identificado que esse aumento da próstata é benigno, hoje é possível sim você ter uma melhora dessa qualidade de vida, você ter uma melhora dessa problemática da próstata através de medicações. Né? Existem medicamentos, existem substâncias que conseguem fazer com que diminua esse tamanho, com que consiga fazer essa jornada, né, da medição, do urinar, né, mas com acompanhamento medicamentoso. Hoje a gente tem um arcabouço de opções terapêuticas que podem melhorar e que podem realmente erradicar, mas dependendo do tempo em que esse homem for diagnosticado, ele pode já ter complicações severas, como uma metástase, o que eu disse, né? Ou seja, acabou comprometendo estruturas internas muito grandes que aí já dificulta, já comete o testículo, já comete a bexiga, já comete o intestino, né? E aí fica um pouco mais difícil, ou seja, a cura se torna, mais complicada, tecnicamente falando, se torna muito mais difícil, né? Se torna muito mais difícil. Acho que no geral, de todo o câncer, né, que é bom pegar no começo, né? Então existe cura, assim, dependendo do período em que for diagnosticado, né, e da complexidade do diagnóstico. Né? Existem hoje homens que conseguem tocar a sua vida muito bem, mas submetendo a retornos médicos, a tratamento medicamentoso, e todo um acompanhamento. Né? Não vai parar de ter acompanhamento. Não vai parar de ter acompanhamento. Até o fim da vida. Até porque o próprio processo do envelhecimento ele vai trazendo um aumento normal da próstata. Né? E a gente só precisa identificar se esse aumento é maligno ou se ele é benigno. Aí somado a todos aqueles fatores que a gente conversou, pode ser um grande agravante. E quais ações, assim, os homens eles podem adotar no dia a dia para ele cuidar da saúde? Não só para evitar o câncer de próstata, mas até mesmo para sua saúde mesmo, né? Não só a aparência, mas saúde por dentro, assim mesmo. Acho que a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre esse combo, né? Eu falo assim, tem coisas que estão lá dentro. A gente já traz uma herança hereditária. Você não dá pra gente lutar contra ela. Né? Mas algumas coisas que a gente pode melhorar. Então não fuma, não bebe. Né? Tem que cuidar mais do seu corpo no sentido de saúde, dormir melhor, se alimentar melhor, né? Para a gente que aí tem uma rotina sedentária, que a gente consiga praticar um pouquinho mais de atividade física. Né? Então, se a gente conseguir já alinhar isso, melhorar a alimentação, colocar um pouquinho de atividade física no nosso dia a dia, dormir melhor, né? Se estressar menos, é difícil, não é? Nós temos modernos assim, se estressar menos, já são fatores que vão com certeza contribuir muito, não só para a questão da prevenção do câncer de próstata, mas para muitos outros agravos de saúde. E quanto fator hereditário, esse a gente vai permitindo com que esses outros ajustes que a gente fez de forma idêntica não seja despertado. E mesmo se ele for, eu de forma consciente, vou de forma preventiva já me submeter aos exames e conseguir visualizar isso com antecipação e fazer os tratamentos, os acompanhamentos que forem necessários. Né? Excelente. Então, vou pausar só um pouquinho para a gente ir para o nosso momento de louvor e adoração. Então fica aí, daqui a pouco a gente volta para continuar aqui a conversa não acabou, vai ter mais perguntas, vai destrinchar mais o assunto, mas fique por enquanto com o louvor. Que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor.
se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu restaurarás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. E eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Voltamos para nossas perguntas aqui, nossa entrevista, nosso podcast, nosso tudo, porque o programa jovem é pop, é agro, é tudo. Eu queria saber quais são os protocolos do Ministério da Saúde ali para o rastreamento do câncer de próstata, né, nessa fase primária ali. Perfeito, Lance. A gente pensar em protocolo, a gente já vai novamente falar a respeito daquilo que é o próprio programa individualizado da saúde do homem, né? Eu já disse que já vem desde 2009 sendo atualizado e sempre foi será na perspectiva preventiva. Quando a gente fala da atenção primária, é justamente o posto de saúde próximo da casa, é justamente o lugar da consulta preventiva, é o lugar onde cabe a orientação, onde cabe a prevenção, o exame, né? Então hoje o que é oferecido, o que é preconizado pelos protocolos, né? Justamente homens com faixa etária de 45 anos a mais, 45, 50 anos, né? A faixa etária que já é recomendada para que esse homem procure o serviço de saúde. O que é ofertado inicialmente ali para ele, né? Os exames laboratoriais, um deles é o próprio PSA, né, que nós falamos que é o antígeno específico, né, da próstata, onde ali o médico vai mensurar os valores normais desse antígeno e que já vai dar ali um parâmetro de alteração ou não, né. Após isso também tem exames de imagem, como ultrassonografia, né, que é um dos exames de imagem também que consegue já ser visualizado essa questão do tamanho. E além disso, todas essas orientações de controle, então, ou seja, é um olhar muito individualizado para a saúde do homem. Então, ali é feito de forma preventiva a rastreabilidade das questões hereditárias. Então, pai, irmão, avós já tiveram isso, então isso tem que constar no histórico desse homem.
essas avaliações que nós falamos sobre fumo, bebida, sedentarismo, isso também precisa constar no alto dessa avaliação, e posteriormente esses exames iniciais que são aí o rastreio que é feito. E aí após alguma alteração ou não, o programa lá da atenção básica, né, as unidades básicas de saúde, através do acompanhamento clínico, começa a direcionar esse homem caso tenha necessidade. Ou seja, se não tem nenhuma alteração, esse homem fica aí convidado, orientado, encorajado a retornar nessa consulta com 6 meses, com 1 ano, né, assim como as mulheres são feitas. Caso haja alguma alteração, esse próprio profissional, essa própria equipe de saúde também faz, né, os encaminhamentos específicos para esse homem, para que ele faça outros exames específicos, né, que a gente pode aumentar. Para nossos exames, por exemplo, tomografias, ressonâncias, se forem exames de imagens que precisem investigar algo mais específico, alguns outros hormônios, alguns outros exames específicos podem ser solicitados para complementar o diagnóstico, né? Então, só recapitulando, idade superior a 45 anos, histórico familiar, né, fatores de risco e, dependendo dos exames, controle anual. Dependendo da alteração que houver nesses exames, aí sim há um direcionamento para a especialidade ou um acompanhamento mais curto ou a solicitação de alguns outros exames mais específicos. Hoje é o que a gente tem pré-estruturado pelos protocolos do serviço público. E assim, a gente já falou como as pessoas, né, podem lidar e ajudar os outros homens, mas como o enfermeiro em si, ele pode auxiliar nessa questão da saúde, assim, para cativar também os homens? Como que o enfermeiro pode utilizar isso? Perfeito. Eu falo assim, todo profissional de saúde tem o seu viés de importância, né? E hoje, mais do que nunca, a ciência tem entendido que não existe uma categoria única. Então hoje existe muito formato que nós chamamos de formato multidisciplinar, porque o indivíduo ele é multimodal, né? Quando a gente fala multimodal, existem vários fatores que interferem na nossa saúde. Então é impossível a gente dizer que uma única categoria, que uma única ciência, que uma única especialidade vai resolver tudo. Então hoje o conceito multidisciplinar ele faz com que várias especialidades, dentro das suas formações e experiências específicas, olhem para uma única pessoa e dentro disso se discutem e analisem muito maior. Mas falando especificamente da pessoa do enfermeiro, o enfermeiro ele tem um caráter educador. Então ele pode vir muito nesse prisma, como nós falamos, da conscientização. Então dentro de uma unidade de saúde, aproveitar a oportunidade de uma consulta com esse homem e já fazer aí o levantamento desse histórico familiar, dessa faixa etária, e já aproveitar esse momento de fazer algumas orientações de conscientização. Né? Então eu falei sobre educação. Ao mesmo tempo, esse profissional enfermeiro, ele tem um papel muito importante de influenciar com o conteúdo científico. Né? Então ele tem informações científicas, seja do Ministério da Saúde, seja de instituições sérias, ou seja de pesquisa científica, e trazer esses dados, né, dentro de palestras em empresas, em escolas, em lugares onde tem... Você já imaginou? Antes de um grande clássico de futebol, um profissional de saúde tomar o centro do campo e fazer rapidamente um bate-papo? Nossa, sim. A gente só final agora vai vir, né? Palmeiras não. Não falando não. Vocês agora, vamos falar. No final de um campeonato importante aí, 5 minutos antes de começar, os jogadores no centro do campo, alguém, um profissional de saúde que pode ser um enfermeiro, ele vem e ele traz uma estatística. Quantos homens foram acometidos por câncer de próstata no ano? Quantos morreram? Quais são os fatores? Quais são os principais agravantes? E como é fácil prevenir isso? 10 minutos. Então, o enfermeiro ele tem esse papel educativo, instrutivo, acadêmico-científico, né? E no caso daquele homem que já foi acometido, que ele está sofrendo, né, com os agravos, ele também tem uma perspectiva assistencial técnica, né? Porque normalmente, qual uma das principais complicações desse homem vai ter que usar sonda. Ele não vai conseguir urinar sem o dispositivo de auxílio. E quem faz o papel dessa introdução, do controle de infecção, né, da retirada, da recolocação dessa sonda é o enfermeiro. Né? Então, o enfermeiro também acaba fazendo esse pré e esse pós. Né? Então, isso deixa o enfermeiro muito munido tanto de conhecimento técnico, científico e de experiência para poder falar assim, olha, que é possível prevenir, mas também, se for necessário cuidar, né, essa jornada ela vai ser munida de muitos cuidados, até porque existe uma prevenção de infecção, né? E também um desconforto muito grande, porque assim, existe um preconceito para não ser tocado, mas depois o homem tem um preconceito para usar uma sonda pendurada. Sim. Né?
Então, o enfermeiro ele tem esse papel, ele pode muito bem influenciar, como você bem disse, e através disso. Canais sociais, né, grandes concentrações de homens, porque ele tem conhecimento, perfeito, canais, porque ele acaba tendo conhecimento técnico, ele acaba tendo conhecimento científico e tendo conhecimento prático. Então, como falamos anteriormente no bloco passado, eu queria saber o tamanho que tem da relação de doenças metabólicas, tipo sobrepeso, obesidade, diabetes, com os riscos do câncer de próstata. Qual o tamanho dessa correlação que eles têm entre eles? Grande. A gente acabou falando um pouquinho sobre as relações, e se hoje a gente for falar, que pode ser pauta de um outro programa, a gente falar sobre isso, diabetes e hipertensão é também um problema gigantesco de saúde pública, de saúde mundial, que implica em outros problemas de saúde, mas também mata. Né? E quando a gente fala justamente na questão das comorbidades, ou seja, de problemas de saúde que somados geram grandes outros problemas, a hipertensão e diabetes acabam sendo grandes agravantes para isso. Né? Quando a gente fala de doenças metabólicas, a gente está alterando o controle normal do nosso organismo. Então, o diabetes ele já abre portas para uma série de processos infecciosos, né? Uma série de processos que acabam potencializando o processo inflamatório da próstata. Né? Quando a gente fala da hipertensão, ela também contribui para uma série de problemas circulatórios dentro dessa região. Né? E aí, o que ela vai fazer? Todo esse processo inflamatório, cancerígeno que a próstata tem, agravados por diabetes e hipertensão, ou seja, torna esse corpo uma bomba relógio. Né? Então, é importantíssimo para que o homem que já tem essas doenças de base, né, como hipertensão, diabetes, ou que tem histórico na família, que faça também esse controle. Então, foi o que a Beatriz comentou. O que a gente pode melhorar no nosso estilo de vida? Né? Alimentação, atividade física e tirar fora cigarro e bebida já é um dos principais fatores que a gente pode fazer com que hipertensão e diabetes não se manifeste ou se agrave. Esses aí estando controlados, a gente não complica também o problema de próstata. Ou seja, se a gente não puder trazer mais problema, melhor. E você vê que uma coisa linka com a outra, né? Igual você evoluiu agora. Sim, vamos pensar que tudo isso é dentro de um corpo só. Sim. Né? Então são vários agravos acontecendo dentro de um único corpo. Se a gente puder não permitir que eles se juntem, né, a gente vai favorecer muito para que esse organismo se recupere melhor, para que ele não piore mais. Sim, é verdade. Sei que o papo está muito bom. Espero que vocês estejam gostando também, que é um assunto muito interessante, né? É igual ele está falando, muitos homens aqui não fazem, mas a gente está aqui para incentivar, né? Não só os homens, mas claro que hoje está focado para isso, mas nós possamos nos cuidar melhor, né? Que você que está aí assistindo possa se cuidar, né? É melhor do que... Você consegue evitar muitas coisas, se cuidando, indo ao médico, fazendo os exames certinho. Então, eu queria que você desse um recado aí, um conselho, não só para os homens, né? Mas para as pessoas aí, para se cuidar. Perfeito, Bia. Eu acho que a gente está dentro de um espaço de fé, né? Que nós falamos de saúde, mas não deixamos de falar sobre fé. E pensando até sobre isso, é importante saber que nós servimos, né, aqueles que creem, aqueles que não creem, entender que existe um Deus que faz todas as coisas, né, que cura, que restaura, né, que restaura a saúde, mas que existe uma vulnerabilidade que ele nos deu também, que é um domínio próprio, né? E sobre essa etapa, a responsabilidade disso do homem, né? Então, se você é lá do Sul, você quer um tchê, se você é do Nordeste, que é um macho, né? Se você é onde região do Brasil que você for, né? E o título que você tiver, se aproprie dessa coragem, se aproprie dessa macheza, né? Dessa força, né? Assim, você que treina, né? Que investe no seu físico, investe também na sua saúde, né? Procure um serviço de saúde, vai a um posto de saúde se você tem 40 anos ou mais, ou se você já está sentindo alguma coisa, não perde tempo. Vai lá, passa na consulta, deixa o preconceito de lado, é você um profissional de saúde lá, faça os seus exames, né? Muito mais prático, muito mais barato, muito mais agradável você prevenir do que você sofrer essas grandes consequências de um agravo que a gente já viu com estatísticas que matam. E se não matam, deixam grandes sequelas. Então, o meu encorajamento para você é isso, né? Jesus salva, Jesus batiza, ele liberta, o homem quer levar para o céu, mas também está na terra que eu e você temos que decidir. Quer ir ao médico, quer fazer os seus exames e se cuidar. Então, esse é o meu recado para você. E assim, caso você queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida, pode fazer aí nos comentários, né? Sim. Que a gente pode, a nossa equipe, na verdade, estará respondendo todas as perguntas. Nossa grande equipe, né, que tem por trás. Isso.
Cara, o papo foi muito legal. Deus abençoe grandemente sua vida. É muito estranho porque a gente conhece o Éder faz tempo, né? Às vezes a gente parece que no vídeo parece que a gente não conhece. Mas o Éder foi a primeira pessoa que, quando eu cheguei na igreja, me abraçou de uma maneira que eu nunca mais soltei a igreja, né? Então, Que bonitinho. que fofinho, né? Tem que ter o papo Vai a parte fofa. a parte fofa no final, né? Mas, cara, Deus abençoe grandemente sua vida, que você seja poderosamente usado no seu trabalho, na sua vida ministerial, na sua família, em qualquer lugar que você quiser. Muito obrigada. Muito bom para mim estar aqui. Quero agradecer pela oportunidade de poder contribuir esse tema tão importante. Estamos finalizando, mas antes de finalizar, a gente poderia finalizar com louvor, né? Vamos finalizar com louvor. Vamos. Finalizar com louvor. Lembrando que nossas redes sociais estão aí embaixo, nosso endereço também está embaixo, então vemos fazendo uma visita também, tem os dias, horários dos cultos, tudo certinho. Não fique aí só atrás da câmera, venha ser abraçado pelo nosso ministério, pela nossa igreja, que estamos esperando por você. Então, vamos lá no louvor? Vamos. Desejamos provar algo novo em nós. Desejamos provar algo novo em nós. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Desejamos provar algo novo em nós. Desejamos provar algo novo em nós. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez. E essa é a promessa, o Espírito derramará, os jovens profetizarão, os filhos terão visões. E essa é a promessa, o Espírito derramará, os jovens profetizarão, os filhos terão visões. E assim como foi nos tempos passados, vem faz outra vez, vem faz outra vez. Assim como foi nos